Nesse nosso próximo exemplo, então, nós temos o cálculo de uma capacitância de um sistema, né, com simetria cilíndrica, composto aí basicamente por dois cilindros coaxiais. Então, a gente já tratou um exemplo desse muito parecido, né, na nossa aula de revisão, em que nós tínhamos dois cilindros coaxiais. Na verdade, a gente tinha uma linha de carga, né, um fio que a gente aproximou por uma linha com uma certa densidade superficial de carga lambda e um cilindro coaxial. Nesse caso, nós temos aí duas cascas cilíndricas, né? Então, nós temos dois condutores e vácuo pressuposto aí como nosso isolante na região interior entre esses dois cilindros. Então, aqui pressupõe-se que nós temos nessa região vácuo como isolante dielétrico, nesse caso, como um dielétrico. Então, muito bem. Como é que vamos calcular a capacitância de um sistema como esse? Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar, né, para poder calcular esse tipo de coisa é como é que nós calcularíamos o campo elétrico para depois calcular o potencial de um cilindro como esse, né? Então, uma das questões fundamentais que nós tratamos até aqui é como é que nós calcularíamos o campo para um cilindro coaxial como esse. Nós vimos isso em uma das nossas aulas e achamos uma expressão em termos dessa distância radial R ali. Então, nós já calculamos, né? Então, vamos lá, vamos colocar assim como ponto 1, qual é o campo elétrico associado aos cilindros, né? De um cilindro como esse, né? Do cilindro de uma casca cilíndrica. E nós vimos que isso daí tem então relação com o lambda, com a densidade linear de carga, da seguinte forma. O E, vamos supor aqui que seja o E do terminal, por exemplo, positivo, né? Vamos considerar um campo radial nessa direção R, né? Radial para fora, então esse campo era dado por lambda sobre 2πε0r na direção R. Esse resultado ele pode ser obtido via lei de Gauss e nós já obtivemos esse resultado, razão pela qual a gente não vai repetir o mesmo argumento aqui, certo? Então, nós vamos então, a partir do campo, calcular o potencial. Então, a diferença de potencial para calcular a capacitância é que é relevante, como nós vimos. Então, o potencial, ou melhor, a DDP associada, né, a essa região entre duas cascas, é que a gente vai ter que calcular. Então, essa diferença de potencial a gente sabe como calcular, dado o campo. Então, a gente sabe como calcular V12, que é V1 menos V2, e isso é a integral de 1 até 2 de E escalar dr. A gente já sabe fazer essa conta, né? Porque a gente já fez essa conta em outros momentos. Muito bem, o que nós temos aí, né? Nós temos, então, uma diferença de potencial, V12, que é dado pela integral do campo. O campo é dado por essa expressão 1, então nós temos aí que isso seria a integral de lambda, 2π, ε0 sobre R, na direção R, vezes o elemento dr. E aí eu iria integrar naturalmente, né, entre duas superfícies de raio R1 e raio R2. Naturalmente isso, certo? A questão central é que o que nós temos aqui em jogo, né, é basicamente o seguinte. Esse elemento que apresentamos aqui, o dr, né, ele seria um elemento que a gente poderia parametrizar para um caminho em coordenadas cilíndricas, mas a única contribuição que a gente viu que esse elemento recebe é de uma contribuição na direção radial. Então, nós já vimos isso, né, de maneira expressa, que a única contribuição é na direção radial. Na direção radial. Razão pela qual nós só vamos considerar aqui um termo, né? Não que o elemento dr seja exatamente igual a isso, mas a gente só vai considerar o termo dr na direção R, certo? Então, é um deslocamentozinho na direção radial.
Se a gente quisesse, por completeza, colocar os outros elementos, nós veríamos que os elementos da base de coordenadas cilíndricas, eles todos são ortogonais a esse vetor R, razão pela qual essa diferença de potencial seria nula. Então, V1, 2 daria integral, né, de lambda sobre 2π epsilon 0 R entre dois terminais, né? Então aí a única coisa que ficaria era uma integral de R1 até R2 dr sobre R, né? Essa seria de fato a diferença de potencial entre essas duas regiões, né? Então eu poderia tomar, por exemplo, numa certa região R igual a zero, se isso aqui eu quisesse, né, ser mais preciso. Aqui nós estamos definindo qual é a diferença de potencial. Eu poderia tomar uma das referências como potencial nulo e obter uma expressão em função de R, para depois vir aqui e botar, olha, quanto é o V nesse R1 e quanto é o V no R2, mas aqui eu já estou procurando fazer isso de maneira direta. Então, V1, 2 é igual a... Opa, não tem esse R aqui, desculpem. Não tem esse R aqui, porque isso é uma variável a ser integrada. Então, nós temos que calcular isso aqui de R1 até R2. Então, a única coisa que sobrou daquele produto escalar é isso aqui. Portanto, a diferença de potencial é lambda 2π epsilon 0. Integral de R dr é um ln, né? Um ln de R integrado nos extremos, calculado nos extremos, R2 e R1. Então, isso dá R2 sobre R1. Certo? Então, essa é a diferença de potencial entre um ponto aqui na superfície, né, do cilindro carregado positivamente e um ponto na superfície carregado negativamente, certo? Então, essa é nossa segunda equação. Também, por último, nós teríamos aqui o cálculo explícito da capacitância. Nota uma coisa interessante aqui, antes de calcular a capacitância, né? Que, ao contrário do que nós fizemos anteriormente, de colocar um nível de referência como R indo para infinito, né? No caso da simetria esférica, aqui nós não podemos explicitamente fazer isso, né? A gente poderia tomar, por exemplo, um ponto interior entre R1 e R2 para um cilindro a uma certa distância R e tal. A gente não pode colocar R como indo a infinito como nosso ponto zero. De fato, a gente pode colocar, por exemplo, o cilindro R2 como no potencial zero e aí medir potenciais a partir de R2, a título de exemplo, né? Então, a gente não deve tomar, nesse caso, o potencial como R indo para o infinito. Razão pela qual o cálculo da 2 foi conveniente, porque nós já tiramos explicitamente essa diferença de potencial calculada, mas vale ressaltar essa questão que eu mencionei em relação ao nível zero de potencial aí. Então, por fim, a capacitância, C, é a carga total depositada ali, né? A carga total depositada em qualquer uma dessas superfícies, sobre V12. E a carga total ali dada, dado que esse cilindro é um cilindro de comprimento L, né, e tem cada um deles uma densidade superficial de carga lambda, linear de carga lambda, então isso é a carga total dividido pelo comprimento do cilindro, então razão pela qual isso aqui é a mesma coisa que lambda vezes o L do cilindro. Dividido então por lambda 2π epsilon 0 ln de R2 sobre R1. Então, mais uma vez, a dependência em termos da densidade de cargas, ela vai embora, ela desaparece, e sobra aqui simplesmente aquilo que é fundamental e, mais uma vez, dependente da geometria do objeto capacitiva nesse caso. Então, isso aqui dá 2π epsilon 0 L sobre um ln de R2 sobre R1. Então, essa é a capacitância em termos gerais de um capacitor cilíndrico em termos de L, o comprimento do cilindro, os raios, né, associados à parte da casca interna R1 e a casca externa R2. Eu quero só fazer uma pequena ressalva rapidinho
em relação a um limite que eu considero interessante, que é o seguinte: se nós tivermos que essas cascas esféricas, essas cascas cilíndricas aí, elas têm uma diferença, né, de raio muito pequena, a gente vai ver que é possível que eu calcule essa capacitância usando uma aproximação, e essa capacitância é rapidamente dada por uma capacitância do tipo capacitores de placas paralelas. Então nós vamos fazer essa conta rapidinho, só fazendo uma observação aqui, né? Ou melhor, vou fazer um caso limite aqui. Caso limite em que a distância, vamos chamar de D, né? D, a distância definida como R2 menos R1. Então, eu estou considerando essa distância aqui, né, entre os dois cilindros coaxiais. Eu vou considerar que essa distância ela é muito menor, por exemplo, do que um desses raios, ou mesmo do que o próprio comprimento do cilindro, né? Então, vamos considerar aqui, por exemplo, que D é uma dimensão que é muito menor do que L, do que o próprio raio do cilindro, vamos considerar, do que o próprio comprimento do cilindro, desculpem, de modo que a equação 3 pode ser aproximada da seguinte forma aqui, né? Eu posso, então, colocar assim. Se aqui aparece R2 sobre R1, veja que essa equação que aqui aparece, ela pode ser escrita assim, ó. R2 é D mais R1, certo? Então, se eu colocar isso aqui no ln, eu fico, então, com ln de R2 sobre R1 é igual a ln de D mais R1 sobre R1. E isso dá ln de 1 mais Dzinho sobre R1. Se Dzinho for tal que ele é menor não só do que L, mas, por exemplo, menor do que o próprio R1, eu tenho aqui um parâmetro pequeno. Então, se isso aqui for verdade, ó, esse parâmetro é um parâmetro muito pequeno. Por quê? Porque ele é muito pequeno. Porque, como D é muito menor do que R1, por exemplo, né? Então, D sobre R1 é muito menor do que 1. Então, essa é uma fração muito pequena. Razão pela qual isso justifica, né, uma aproximação que eu faço aqui, que é uma aproximação do tipo. Então, se nós usarmos, né, usando a aproximação de que um ln de 1 mais x, quando x é muito pequeno, o módulo dele, isso aqui vai dar aproximadamente x. Então, essa é uma aproximação que a gente pode usar usando aquilo que nós chamamos de séries de Taylor, né? Fazendo uma aproximação em séries de potência dessa função, e na vizinhança de x muito pequeno, próximo de x igual a zero, nós teríamos que essa função ln de x 1 mais x se comporta como uma função linear ali, certo? Uma função do tipo essa aqui. Então, razão pela qual essa aproximação pode ser utilizada aqui, de modo que nós teríamos simplesmente esse ln como, na verdade, uma bela aproximação, simplesmente como Dzinho sobre R1. Porque se essa aproximação é válida, né, ln de 1 mais x é aproximadamente x, então, no caso, o x que nós estamos tomando é esse camaradinho aqui, que é muito pequeno, então isso dá D sobre R1. Isso é um caso limite, vale dizer, e nesse caso limite nós teríamos o seguinte, né? Então, isso implica, então, né, retomando essa nossa equação 3, essa nossa equação 3 aqui, nós teríamos a seguinte questão. Nós teríamos que C, nesse caso, é aproximadamente 2πε0 L sobre D sobre R1. E isso é igual a 2πε0. Então, nós poderíamos até já aproveitar aqui e fatorar ε0, colocar 2π, esse R1 que aparece aqui, vezes L, dividido por D. Veja que aqui apareceu um fator geométrico do tipo área, né? 2πr1 vezes L. Isso aqui tem dimensão de área, e aqui tem dimensão de
distância simplesmente. Quem é essa área? Essa área é a área lateral do cilindro 1. Essa área é a área lateral do cilindro 1, ou seja, é a área dessa superfície, né, do cilindro positivo, né, de raio R1 associado ali. Então essa área é a área lateral dividido por D, e D é a distânciazinha aqui entre essas duas placas condutoras. Então nesse caso limite, nós teríamos que esse fator é igual a uma área, que é a área lateral do cilindro 1. Então, portanto, nós teríamos aí que a capacitância, nesse caso, seria aproximadamente ε0 A sobre D. Então, como nós queríamos, né, nós demonstramos que nesse caso limite, isso aqui é um cálculo de capacitância que se assemelha muito ao caso de um capacitor de placas paralelas. Isso aqui seria idêntico ao capacitor de placas paralelas. Ou seja, esse capacitor, para um limite de D muito pequeno, né, entre as duas placas, tendo em vista que a área é a área lateral, ele se comporta como uma espécie de capacitor de placas paralelas, certo? Na sequência eu vou tratar então ainda de alguns aspectos relativos a capacitores, falando de arranjos de múltiplos capacitores e de capacitância equivalente.